Meus amores, vamos continuar aqui em Lucas capítulo 19, no versículo 1. Zaqueu, o publicano. Vamos lá. Tem até uma música famosa, hein? Saiu daqui, hein? Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas, sendo de pequena estatura, não conseguia, por causa da multidão. Assim correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador, mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: Olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres. E se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. A parábola das 10 minas. Estando eles a ouvi-lo, Jesus passou a contar-lhes uma parábola, porque estava perto de Jerusalém e o povo pensava que o reino de Deus ia se manifestar de imediato. Ele disse: Um homem de nobre nascimento foi para uma terra distante para ser coroado rei e depois voltar. Então chamou 10 de seus servos e lhes deu 10 minas. Disse ele: Façam esse dinheiro render até a minha volta. Mas os seus súditos o odiavam e por isso enviaram uma delegação para lhe dizer: Não queremos que este homem seja nosso rei. Contudo, ele foi feito rei e voltou. Então mandou chamar os servos a quem dera dinheiro a fim de saber quanto tinha lucrado. O primeiro veio e disse: Senhor, a tua mina rendeu outras 10. Muito bem, meu bom servo, respondeu o Senhor. Por ter sido confiável no pouco, governe sobre 10 cidades. O segundo lhe disse: Senhor, tua mina rendeu 5 vezes mais. O Senhor respondeu: Senhor, aqui está a tua mina. O Senhor Então veio o outro servo e lhe disse: Senhor, aqui está a tua mina. Eu conservei guardada num pedaço de pano. Capítulo 18. O Senhor veio e disse: Senhor, a tua mina rendeu 5 vezes mais. Versículo 19. O Senhor lhe respondeu: Também você erga-se de 5 cidades. Encarregue-se de 5 cidades. Então veio o outro servo e disse: Senhor, aqui está a tua mina. Eu a conservei guardada num pedaço de pano. Tive medo porque é um homem severo. Tiras o que não pudeste e colhes o que não semeaste. O seu senhor respondeu: Eu julgarei pelas tuas próprias palavras, servo mau. Você sabia que sou homem severo, que tiro o que não pus e colho o que não semeei. Então, por que não confiou no meu dinheiro ao banco? Assim, quando eu voltasse, receberia com juros. E disse aos seus que estavam ali: Tomem dele a sua mina e deem ao que tem 10. Senhor, disseram ele, já tem 10. Ele respondeu: Eu digo a vocês, que a quem tem mais será dado, mas a quem não tem, até o que tiver será tirado. E aqueles inimigos meus que não queriam que eu reinasse sobre eles, tragam-nos aqui. Desculpa. E matem-nos na minha frente. Uau, a entrada triunfal. Depois de dizer isso, Jesus foi adiante, subindo para Jerusalém. Ao aproximar-se de Betfagé e de Betânia, ao monte chamado das Oliveiras, enviou 2 de seus discípulos, dizendo-lhes: Vão ao povoado que está adiante e, ao entrarem, encontrarão um jumentinho amarrado, no qual ninguém jamais montou. Desamarrem-no e tragam aqui. Se alguém perguntar por quê o que estão desamarrando, diga-lhes: o Senhor precisa dele. Os que tinham sido enviados foram e encontraram o animal exatamente como ele havia dito.
Quando estavam desamarrando o jumentinho, os seus donos lhe perguntaram: Por que vocês estão desamarrando o jumentinho? Eles responderam: O Senhor precisa dele. Levaram-no a Jesus, lançaram seus mantos sobre o jumentinho e fizeram Jesus montar-se nele. Enquanto ele prosseguia, o povo estendia seus mantos pelo caminho. Quando ele já estava perto da descida no Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos começaram a louvar a Deus alegremente e em voz alta, por todos os milagres que tinham visto. Exclamavam: Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor, para paz no céu e glória nas alturas. Alguns dos fariseus que estavam no meio da multidão disseram a Jesus: Mestre, repreende os seus discípulos. Eu digo a vocês, respondeu ele, se eles se calarem, até as pedras clamarão. Lamento sobre Jerusalém. Quando aproximou-se e viu a cidade, Jesus chorou sobre ela e disse: Se você compreendesse neste dia, sim, você também, o que traz a paz. Mas agora isso está oculto aos seus olhos. Virão dias em que os seus inimigos construirão trincheiras contra você e rodearão e cercarão de todos os lados, também a lançarão por terra. Você e seus filhos não deixarão pedra sobre pedra, porque você não conheceu a oportunidade que Deus concedeu. Jesus purifica o templo. Então ele entrou no templo e começou a expulsar os que estavam vendendo. Disse-lhes: Está escrito, a minha casa será casa de oração, mas vocês fizeram dela um covil de ladrões. Todos os dias ele ensinava no templo, mas os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei e os líderes do povo procuravam matá-lo. Todavia, não conseguiam encontrar uma forma de fazê-lo, porque todo o povo estava fascinado por suas palavras. Capítulo 20. A autoridade de Jesus é questionada. Certo dia, quando Jesus estava ensinando o povo no templo, pregando as boas novas, chegaram-se a ele os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei e os líderes religiosos. Eles perguntaram: Com que autoridade está fazendo estas coisas? Quem te deu autoridade? E ele respondeu: Eu também farei uma pergunta, digam-me, o batismo de João era do céu ou era dos homens? Eles discutiam entre si, dizendo: Se dissermos do céu, ele perguntará: Então por que vocês não creram nele? Mas se dissermos dos homens, todo o povo nos apedrejará, porque convencidos estão de que João era um profeta. Por isso responderam: Não sabemos de onde era. Disse então Jesus: Tampouco direi com que autoridade estou fazendo estas coisas. Esse capítulo já se repetiu lá em Marcos e Jesus sempre tem uma maneira de dizer as coisas para as pessoas entenderem, né? Ele sempre respondeu com outras perguntas para questionar e para fazer as pessoas pararem para pensar no que elas realmente estão fazendo. Às vezes você responder com uma pergunta faz a pessoa se indagar se a pergunta dela foi ou não inteligente. A parábola dos lavradores. Então Jesus passou a contar ao povo esta parábola. Certo homem plantou uma vinha, arrendou-a a alguns lavradores e assentou-se por longo tempo. Na época da colheita, ele enviou um servo, os lavradores, para que lhe entregassem parte do fruto da vinha, mas os lavradores o espancaram e o mataram. E o mandaram embora de mãos vazias. Ele mandou outro servo, mas esses também espancaram e trataram de maneira humilhante, mandando embora de mãos vazias. Enviou ainda um terceiro e eles feriram e expulsaram da vinha. Então o proprietário da vinha lhe disse: Que farei? Mandarei meu filho amado. Quem sabe o respeitarão. Filho amado, hein? Imagina se não fosse amado. Mas, quando os lavradores ouviram, combinaram uns com os outros, dizendo: Este é o herdeiro, vamos matá-lo e a herança será nossa. Assim lançaram fora da vinha e o mataram. O que lhes fará, então, o dono da vinha? Virá, matará aqueles lavradores e dará a vinha a outros? Quando o povo ouviu isso, disse: Que isso nunca aconteça. Jesus olhou fixamente para eles e perguntou: Então, qual é o significado do que está escrito? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular.
todo o que cair sobre esta pedra será despedaçado, e aquele sobre quem ela cair será reduzido a pó. Os mestres da lei e os chefes dos sacerdotes procuravam uma forma de prendê-lo imediatamente, pois perceberam que era contra eles que ele havia contado esta parábola. Todavia, tinham medo do povo. Os fariseus, eles queriam achar um jeito de pegar Jesus, né? Mas eles tinham medo do povo ir contra eles, porque eles sabiam como Jesus estava sendo influente ali naquele momento, né? O pagamento de imposto a César. Pondo-se a vigiá-lo, eles mandaram espiões que se fingiam justos para apanhar Jesus em alguma coisa que ele dissesse, de forma que pudessem entregar ao poder e autoridade ao governador. Assim, os espiões lhe perguntaram: Mestre, sabemos que falas e ensinas o que é correto e o que não mostras parcialidade, mas ensinas o caminho de Deus conforme a verdade. É certo pagar impostos a César ou não? Ele percebeu a astúcia deles e lhe disse: Mostre-me um denário. De quem é a imagem que está na inscrição que há nele? De César, responderam eles. Ele lhes disse: Portanto, deem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E não conseguiam apanhá-lo em nenhuma palavra diante do povo. Admirados com a sua resposta, ficaram em silêncio. Ai, coitados, né? Era cada resposta, ó, não tinha nem o que falar. A realidade da ressurreição. Alguns dos saduceus que dizem que não há ressurreição aproximaram-se de Jesus com a seguinte questão: Mestre, disseram eles, Moisés nos deixou escrito que se o irmão de um homem morrer e deixar a mulher sem filhos, ele deverá casar-se com a viúva e ter filhos com seu irmão. Havia 7 irmãos. O primeiro casou-se, morreu sem deixar filhos, o segundo, o terceiro, e depois também os outros casaram-se com elas e morreram, os 7 sucessivamente sem deixar filhos. Gente, já pensou se fosse verdade? Se eu fosse o terceiro irmão, já falava, vamos parar pra isso aqui, que eu não tenho intenção de casar não com essa viúva negra. Finalmente morreu também a mulher. Na ressurreição, de quem ela será esposa, visto que os 7 foram casados com ela? Jesus respondeu: os filhos desta era casam-se e são dados em casamento, mas os que forem considerados dignos de tornar parte na era que há de vir na ressurreição dos mortos, não se casarão nem serão dados em casamentos. Aqui tudo bem, né? Ele tá abrindo uma aspas para resolver a questão da pessoa, né? Quem estavam preocupados, quem ia ficar com a mulher no final, né? E Jesus tá falando que isso não é importante, mas o que mais é importante aqui, ó, é essa parte aqui, ó. Mas os que forem considerados dignos de fazer parte da outra era. Essa é a parte mais importante. Não ser casado ou não. E que os mortos e não podem mais morrer, pois são como anjos. São filhos de Deus, visto que são filhos da ressurreição. E que os mortos ressuscitam, já Moisés mostrou no relato da sarça, quando ao Senhor ele chama Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Ele não é Deus de mortos, mas de vivos, pois para ele todos vivem. Alguns dos mestres da lei disseram: Respondeste bem, mestre, e ninguém mais ousava fazer perguntas. Calava o povo. O Cristo é o Senhor de Davi. Então Jesus lhe perguntou: como dizem que o Cristo é filho de Davi? O próprio Davi afirma no livro de Salmos: Ó Senhor, diz ao meu Senhor. O Senhor disse: ao meu Senhor, senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos como estrado para os teus pés. Portanto, Davi o chama Senhor. Então, como é que ele pode ser seu filho?
Estando todo o povo a ouvi-lo, Jesus disse aos seus discípulos: Cuidado com os mestres da lei. Eles fazem questão de andar com roupas especiais e gostam muito de receber saudações nas praças e de ocupar os lugares, pois mais importantes nas sinagogas e nos lugares de honra nos banquetes. Eles devoram as casas das viúvas e, para disfarçar, fazem longas orações. Esses homens serão punidos com maior rigor. Aqui, o filho é senhor de Davi. Jesus está deixando claro que isso não é o principal. Os fariseus, eles eram muito... E os judeus são muito preocupados com a genealogia, se é mesmo filho de Davi, se não é. Jesus está dizendo que o importante, o foco real, não é esse. Não é parecer exatamente o que tem que ser, o que tem que parecer. O foco real é ser. E nesse caso aqui, ele está dizendo que os fariseus estão se importando com coisas que não eram realmente importantes, certo? A oferta da viúva. Jesus olhou e viu os ricos colocando suas contribuições nas caixas de ofertas e viu também uma viúva pobre colocar 2 pequenas moedas de cobre e disse: afirma que esta viúva pobre colocou mais do que todos os outros, todos que deram do que lhe sobrava, mas ela, na sua pobreza, deu tudo o que possuía. Não importa a quantidade, importa a qualidade, né? Deus é um Deus rico, Deus não precisa do seu dinheiro para nada. Mas você precisa ofertar a Deus, você precisa ser digno, você precisa entender que aquilo que Deus te dá para administrar, você devolver 10% não vai mudar nada na sua vida, vai aumentar ainda mais a sua maneira de ver, de ser solidário. Isso só vai fazer bem para você. O sinal do fim dos tempos. Vamos lá. Alguns dos seus discípulos estavam comentando como o templo era adornado com lindas pedras e dádivas dedicadas a Deus. Mas Jesus disse: disso que vocês estão vendo, dias virão em que nada ficará, pedra sobre pedra serão todas derrubadas. Mestre, perguntaram eles, quando acontecerão essas coisas e qual será o sinal de que elas estão prestes a acontecer? Ele respondeu: cuidado para não serem enganados, pois muitos virão em meu nome, dizendo: sou eu, e o tempo está próximo, não o sigam. Quando ouvirem falar das guerras e rebeliões, não tenham medo. É necessário que primeiro aconteçam essas coisas, mas o fim não virá imediatamente. Então lhes disse: nação se levantará contra nação, reino contra reino, haverá grandes terremotos, fomes, pestes em vários lugares e acontecimentos terríveis e grandes sinais provenientes do céu. Mas, antes de tudo isso, prenderão e perseguirão vocês. Então eles os entregarão às sinagogas e prisões, e vocês serão levados à presença de reis e governantes. Tudo por causa de meu nome. Será para vocês uma oportunidade de dar testemunho, mas convençam-se de uma vez de que não devem preocupar-se com o que dirão para se defender. Pois eu lhes darei palavras de sabedoria que nenhum de seus adversários será capaz de restituir ou resistir ou contradizer. Vocês serão traídos até por pais, irmãos, parentes, amigos, e eles entregarão alguns de vocês à morte. Todos odiarão vocês por causa do meu nome. Contudo, nenhum fio de cabelo da cabeça de vocês se perderá. É perseverando que vocês obterão a vida. Quando virem Jerusalém rodeada de exércitos, vocês saberão que a sua devastação está próxima. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Os que estiverem na cidade, saiam, e os que estiverem no campo, não entrem na cidade. Pois estes são os dias de vingança, em cumprimento de tudo que foi escrito. Como serão terríveis aqueles dias para as grávidas e para as que estiverem amamentando. Haverá grande aflição na terra e ira contra este povo. Cairão pela espada e serão levados como prisioneiros para todas as nações. Jerusalém será pisada pelos gentios até que os tempos deles se cumpram. Haverá sinais no sol, na lua, nas estrelas.
Na terra, as nações estarão em angústia e perplexidade, com o branido e agitação do mar. Os homens desmaiarão de terror, apreensivos como os que estará sobrevindo ao mundo, e os poderes celestes serão abalados. Então se virá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Quando começarem a acontecer essas coisas, levantem-se e ergam a cabeça, porque estará próxima a retenção de vocês. E ele lhes contou esta parábola: observem a figueira e todas as árvores, quando elas brotam, vocês mesmos percebem, e quando vocês mesmos percebem, sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem estas coisas acontecendo, saibam que o reino de Deus está próximo. Eu asseguro que não passará esta geração até que todas essas coisas aconteçam. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Tenham cuidado para não sobrecarregar o coração de vocês de libertinagem, bobeira e ansiedade da vida, e aquele dia venha sobre vocês inesperadamente, porque ele virá sobre todos os que vivem na face da toda a terra. E sejam sobreatentos e orem para que vocês possam escapar de tudo o que está para acontecer e está em pé diante do Filho do Homem. Jesus passava o dia ensinando no templo e ao entardecer saía para passar a noite no monte chamado das Oliveiras. Todo o povo ia de manhã cedo ouvi-lo no templo. Aqui fala bem para a gente ter cuidado para não se perder. É por isso que eu falo, estejam preparados e não preocupados, né? De manhã cedo para ouvi-lo no templo. Capítulo 22. A conspiração. Estavam se aproximando a festa dos pães sem fermento, chamado Páscoa, e o chefe dos sacerdotes e os mestres da lei estavam procurando um meio de matar Jesus. Mas tinham medo do povo, então Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, um dos 12. Judas dirigiu-se aos chefes dos sacerdotes e os oficiais da guarda do templo e o tratou com eles como eles poderiam entregar Jesus. A proposta muito o alegrou. Eles prometeram dinheiro, ele consentiu e ficou esperando uma oportunidade para lhes entregar Jesus quando a multidão não estivesse presente. A ceia do Senhor. Finalmente chegou o dia dos pães sem fermento, no qual devia ser sacrificado o cordeiro pascual. Jesus enviou Pedro e João, dizendo: vão preparar a refeição da Páscoa, onde queres que preparemos? Perguntaram eles. Ele respondeu: ao entrarem na cidade, vocês encontrarão um homem carregando um pote de água. Sigam-no até a casa em que ele entrar e digam: o dono da casa, o mestre, pergunta: onde é o salão de hóspedes no qual poderei comer a Páscoa com os meus discípulos? Ele lhe mostrará uma ampla sala no andar superior, toda mobiliada. Façam ali os preparativos. Eles saíram e encontraram tudo como Jesus havia lhe dito. Eles prepararam a Páscoa. Quando chegou a hora, Jesus e seus apóstolos reclinaram-se à mesa. Disseram-lhe: desejei ansiosamente comer esta Páscoa com vocês antes de sofrer. Pois eu digo, não comerei dela novamente até que se cumpra o reino de Deus. Recebendo um cálice, ele deu graças e disse: tomem isto, partilhem uns com os outros, pois eu digo que não beberei outra vez do fruto da videira até que venha o reino de Deus. Tomando o pão, deu graças, partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: isto é meu corpo dado em favor de vocês, tenham isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue derramado em favor de vocês. Pois eis que a mão daquele que vai me trair está com a minha sobre a mesa. O Filho do Homem vai como foi determinado, mas ai daquele que o trair. Eles começaram a perguntar uns aos outros, qual deles iria trair, iria fazer aquilo. Surgiu também uma discussão entre eles acerca de qual deles era considerado o maior. Jesus lhe disse: os reis das nações dominam sobre elas, e os que exercem autoridade sobre elas são chamados benfeitores, mas vocês não serão assim. Ao contrário, o maior entre vocês
ser como o mais jovem e aquele que governa como o que serve. Pois quem é maior, o que está à mesa, ou o que serve? Quem é maior, o que está à mesa ou o que serve? Não é o que está à mesa, mas eu estou entre vocês como um que serve. Vocês são os que têm permanecido ao meu lado durante as minhas provações. E eu digo a vocês um reino, assim como meu Pai o designou a mim, para que vocês possam comer e beber à mesa ao meu reino e sentar-se em tronos em tronos, julgando as 12 tribos de Israel. Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo, mas eu orei para você para que a sua fé não desfaleça. E quando você se converter, fortaleça seus irmãos. Mas ele respondeu: Estou pronto para ir contigo para a prisão e para a morte. Respondeu Jesus: Eu digo, Pedro, que antes que o galo cante 3 vezes você me negará que me conhece. Você negará que me conhece. Então Jesus lhe perguntou: Quando eu enviei uma bolsa, saco de viagem ou sandálias, faltou alguma coisa? Nada, responderam eles. Ele lhes disse: Mas agora, se vocês têm bolsa, levem-na e também saco de viagem. E se não tem espada, vendam a sua capa e comprem uma. Está escrito: E ele foi contado com os transgressores. E ele foi contado com os transgressores. E eu digo que isso precisa cumprir-se em mim. Sim, o que está escrito a meu respeito está para se cumprir. Os discípulos disseram: Vê, Senhor, aqui estão 2 espadas, o suficiente, respondeu ele. Deixa eu ver se dá para ler mais um capítulo aqui. Eu vou parar aqui em Jesus ora no Monte das Oliveiras. Capítulo 22, versículo 39, ok? No próximo vídeo aí a gente termina, gente. Cara, é sério. Não tem jeito. O próximo vídeo vai terminar e vai ser bem curtinho o próximo vídeo. Ok, meus amores? Encerramos aí mais um dia de leitura bíblica. Um beijo, fique com Deus e curta o vídeo e se inscreva no canal, ok?